Sabe aquela água que fica empoçada na laje? Pois é, parece um probleminha, mas pode virar um pesadelo estrutural. Hoje, a gente vai mergulhar nas soluções de engenharia para acabar com isso de vez e garantir um sistema de drenagem que realmente funcione. Olha, uma pocinha d'água parece nada, né? Mas é um baita sinal de alerta. A água parada é, sem brincadeira, a inimiga número 1 de qualquer estrutura. Ela vai comendo a impermeabilização, gera infiltração e, no limite, gente, pode até comprometer a segurança do prédio todo. É aquele ditado: o que começa pequeno pode virar um prejuízo gigante. Tá, mas por que isso acontece? E o mais importante, o que a engenharia faz para resolver? Como que a gente projeta um sistema que domina essa água e evita o empoçamento? É exatamente isso que vamos desvendar agora. Geralmente, a gente está falando de 4 coisas. Declividade errada, ou seja, a laje não tem o caimento certo, ralos entupidos, um clássico, pontos de coleta que não dão conta do recado e, claro, falha na impermeabilização. A boa notícia é que para tudo isso a gente tem uma bússola, a norma NBR 10844, ela que nos dá o caminho das pedras. Certo então, por onde a gente começa a resolver essa parada? Pelo básico, pelo princípio mais fundamental de todos. A regra de ouro da drenagem, a tal da declividade. A ideia aqui é genial de tão simples. É botar a gravidade para trabalhar ao nosso favor. Declividade é só isso, uma inclinaçãozinha, às vezes quase imperceptível, mas que é super poderosa. Ela que vai guiar cada pingo de chuva para o lugar certo, sabe? Longe da estrutura e direto para os ralos. Beleza, mas qual é o número mágico? A norma NBR 10844 não deixa dúvida. O mínimo do mínimo, aquilo que não dá para negociar de jeito nenhum para lajes horizontais, é 0,5%. Qualquer coisa menos que isso é pedir para ter dor de cabeça. E aqui, olha só que interessante, é que a gente separa um projeto bom de um projeto excelente. A norma fala em 0,5%, certo? Mas um projeto bem feito, como esse que a gente está vendo, usa 1%, o dobro. Por quê? Simples, margem de segurança. Não é exagero, gente, é garantia. É ter certeza que o sistema vai funcionar bem, sem susto. Ok, então a inclinação já está mandando a água na direção certa. Mas e aí? Para onde ela vai? Agora a gente vai dar uma olhada nas peças desse quebra-cabeça, ou seja, nos componentes que de fato pegam essa água e levam embora. Pode parecer que ralo é tudo igual, mas não é não. Olha aí, a gente tem 2 exemplos bem diferentes. De um lado, o ralo comum, aquele que a gente vê em todo lugar. Do outro, esse aí, o ralo hemisférico, que o pessoal chama de abacaxi. A escolha entre um e outro vai depender muito do tipo de desafio que aquela cobertura apresenta. O design desse ralo abacaxi é muito esperto. Pensa só, ele é feito para lugares que acumulam muita folha e muito detrito. Mesmo que a parte de cima entupa, a água consegue passar pelas laterais. É genial. Mas ó, tem um pulo do gato técnico aqui. Por causa desse formato, o projetista tem que pedir um diâmetro um pouco maior do que o cálculo manda, só para garantir a vazão vai ser a correta. E para casos bem específicos, tipo varandas ou marquises, tem também o buzinote. É uma solução super simples e direta. Basicamente um caninho que joga água para longe do prédio. Resolve o problema de áreas pequenas de forma bem eficiente. Maravilha, a gente já entendeu o princípio, que é a declividade, e já viu as peças, os ralos. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual o tamanho do cano que a gente precisa usar? É agora que a gente entra no coração da engenharia de verdade, o cálculo. E tudo começa com essa fórmula aí. O que é a vazão? Ou seja, quanta água o sistema tem que aguentar. Para achar esse número, a gente pega o I, que é a intensidade da chuva na região, e isso muda de cidade para cidade, viu? E multiplica pelo A, que é o tamanho da área da laje. Basicamente, é a matemática transformando o clima em um número que a gente pode usar no projeto. Vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nesse desenho. Cada ralo ali está pegando a água de um pedaço da laje. E conforme os canos vão se juntando, a quantidade de água vai aumentando, né? O nosso desafio é calcular o tamanho certo de cada pedacinho dessa rede, para garantir que ela nunca vai transbordar. E os números contam essa história direitinho. Olha lá, o primeiro trecho tem que dar conta de 213 litros por minuto. Aí ele se junta com o outro e a vazão já pula para 427, quase o dobro. E essa bola de neve continua. O último trecho, antes da água ir embora, precisa aguentar incríveis 853 litros por minuto. É essa vazão que vai se acumulando que manda em tudo. No final, todo esse cálculo vira uma planilha tipo essa. Isso aqui é o mapa do tesouro do projeto. Para cada trecho, ela mostra a área, a vazão e a resposta que a gente queria, o diâmetro do cano. Repara ali no finalzinho como o diâmetro tem que pular de 100 para 150 milímetros para conseguir escoar toda aquela água. Tá, mas como se escolhe o cano para comprar na loja? Usando tabelas de referência, como essa. É bem simples, você pega a vazão que calculou, encontra a linha da inclinação que definiu para o tubo e pronto. A tabela te diz qual é o diâmetro comercial que tem que ser usado. É o que conecta a teoria do cálculo com a prática lá na obra. Bom, não adianta nada ter um projeto lindo, perfeito no papel, se na hora de construir a coisa sai errada, né? Por isso, a última parte, e talvez a mais crítica, é garantir que o material é o certo e que a instalação segue todas as regrinhas. No dia a dia da obra, a briga geralmente fica entre 2 materiais, PVC e ferro fundido. O PVC ganha na versatilidade e no preço, é o mais comum. Agora, se o cano vai ficar aparente ou se precisa aguentar muito tranco, aí não tem jeito, tem que ser ferro fundido. Cada um tem seu uso e a escolha é 100% técnica.
E na hora de instalar, tem 3 mandamentos que não podem ser quebrados. Primeiro, aquela declividade mínima de 0,5%. Vale para os canos também, não só para a laje. Segundo, as conexões têm que ser suaves, curvas de 45 graus, sabe, para evitar que as coisas enrosquem ali. E terceiro, a cada 20 metros de cano reto, tem que ter um ponto de inspeção. Isso facilita a vida na hora da manutenção lá na frente. Então, a grande lição aqui é a seguinte: um bom projeto de drenagem não serve só para evitar poças d'água. É muito mais que isso. É sobre prevenção, é uma forma de garantir a saúde da estrutura, de proteger um patrimônio e de fazer com que o prédio dure muito, muito mais tempo. E isso tudo leva a gente a pensar um pouco mais longe, né? Se a gente consegue ser tão preciso para cuidar da água em um único prédio, imagina aplicar essa mesma inteligência em bairros inteiros ou na cidade toda. Será que essa gestão inteligente da água não é uma das chaves para a gente ter cidades mais seguras e sustentáveis no futuro? Fica aí a reflexão.